Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Então, eu finalmente consegui gravar um vídeo essa semana, pensei que não ia dar, tá? A gente tá passando por uns probleminhas aqui em casa, que deu enchente aqui, choveu muito aqui na minha cidade, daí a gente tá com gente aqui, e daí eu acabei não gravando, porque eu gosto de fazer as coisas quando eu tô sozinha, porque daí eu posso falar um pouco mais alto, porque a minha câmera, ela não tem microfone. Tá, eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo sobre séries aqui no canal e falar um pouquinho no blog também. Eu fui deixando porque eu não sabia como fazer. Tá, então o vídeo de hoje é um top 5, tá? De 5 finais de séries que eu não gostei. Tá, então se você por acaso não gosta que as pessoas fiquem contando o que acontece nas séries, é só parar por aqui, tá bom? Então, assim, pra você não ficar surpreso, eu vou falar de Dexter, vou falar de Lost, vou falar de Puss in Daisies, vou falar de How I Met Your Mother e vou falar de Ou Se um Estranho no Paraíso. Tá, então são essas séries que eu vou falar. Se você assistiu elas e quiser continuar assistindo o vídeo, então seja bem-vindo, tá bom? Agora, se você não gosta de saber o que acontece com a série e tudo mais, ou tem vontade de assistir, então é melhor parar por aqui, tá? Eu vou começar primeiro pela que eu assisti primeiro até a última que eu assisti, que daí é melhor pra mim, tá bom? Da mais velha pra mais nova. Tá bom? Então a primeira eu vou falar que foi a série que me fez começar a acompanhar mais seriados de televisão, que foi Ou Se um Estranho no Paraíso, que aqui no Brasil ficou conhecida como Ou Se um Estranho no Paraíso. Isso aqui ela passava no SBT e lá por 2004, por aí, tá? Uma série bem legal, só que ela teve só 4 temporadas, tá? Na verdade, não é que eu não tenha gostado do final dessa série aqui, tá bom? O final dele foi bem aquele tipo novela, onde todo mundo casa. O problema foi que, tá? A série, ela conta a história do Ryan, que é esse aqui, ó, que tá em destaque aqui, esse carinha aqui, tá bom? Ele é um rapaz pobre que precisou de um advogado, de um defensor público pra tirar ele da cadeia e tal, e acontece um monte de coisa e o defensor público acaba gostando dele e leva ele pra casa, tá? Esse defensor, ele mora num lugar chamado Orange Country, e tem muita gente rica lá. Então acontece um monte de coisa, ele tem um filho que é nerd, que é o Seth Cohen. E então daí vai e volta, acontece um monte de reviravolta e você acaba adotando o Ryan. Então o Ryan vai morar com ele se torna irmão adotivo do Seth. O Seth, ele tem uma vizinha chamada Marissa Cooper, que é essa daqui, que é a Misha Barton, tá? E o Ryan se apaixona pela Marissa, e a Marissa, ela tinha um namorado que é o Luke. E também tem uma patricinha meio rebelde, assim, que o Seth gosta, que é a Summer, que é essa daqui. Tá? Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou deixar uma foto lá no blog e vocês olhem, tá? Enfim, acontece o seguinte, na terceira temporada, a atriz que faz a Marissa Cooper, que se chama Misha Barton, ela não queria mais ficar, ela não queria ser lembrada só pela personagem da Marissa e tal, acabou se ferrando porque ela não fez mais nada depois do seriado e ela ficou marcada como a Marissa Cooper. Acontece que ela pediu pra sair da série na terceira temporada. E o que acontece? Os roteiristas e o pessoal da série e tal aceitou o pedido dela e então eles retiraram ela da série. Então na terceira temporada ela acaba morrendo, não vou falar o que aconteceu, tá? E pô, ficou na cara que a série ia terminar porque ela morreu, afinal de contas a série, apesar de ser toda voltada pelo Ryan, ela acabou fazendo muito mais sucesso do que o próprio Ryan, a Marissa. Então daí a série meio que começou a voltar toda ao redor dela, porque a Marissa era rica, o pai dela ele era um investidor, ele investia o dinheiro das pessoas da cidade deles, ele acabou roubando muito dinheiro para dar um sustento melhor para a família e tal. Enfim, eles acabam perdendo tudo, ela fica pobre e a série acaba meio que rodando em volta da Marissa. E na verdade essa não era a ideia era rodar a série toda ao redor do Ryan. Então ela pede pra sair da série, ela acaba morrendo e como ela era um dos personagens principais, a série acaba acabando, né? Teve uma quarta temporada que infelizmente a audiência caiu muito por causa disso.
E eles tentaram até colocar um outro personagem ao redor no lugar da Marissa, não deu muito certo. Então eles acabaram escrevendo um final para o seriado. Foi bacana, sim, foi bacana. Mas foi bem aquela coisa de novela, assim. Eles ultrapassaram bastante coisa. E daí todo mundo casou, etc, 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 tá? Eu não gostei. Eu não gostei porque eu sabia que tiraria a Marissa saindo da série e a série ia acabar de qualquer forma. E teve aquele final bem de novela, mesmo não que ele tenha sido ruim. Eles deram um final pra série, mas não foi o que os fãs estavam querendo, tá? A série, como eu já falei, ela durou 4 temporadas. Eles fizeram ainda uma temporada pra terminar o seriado e ficou assim, ele é muito sucesso, tá? É uma série que tem uma das melhores trilhas sonoras, tipo, do mundo, assim. Ela é muito boa, vale a pena ver. É um drama adolescente, mas é bem legal, tá? A segunda série que eu não gostei do final, mas eu não gostei do final mesmo, foi Lost. Tá, Lost foi a primeira série que eu comecei a baixar na internet e eu gravava e assistia na televisão, tá? Então ela era uma série totalmente cheia de mistério, tinha zilhões de personagens, tipo, brotava personagem de qualquer canto, morria gente, vinha gente nova, era cheia de teoria, muita teoria, tinha livros sobre Lost, tinha revista, um almanac, eu até tenho um almanac da série com um monte de, de respostas sobre teorias e mistérios que tinha no seriado. Tá? A série ela durou 6 temporadas. No meu ponto de vista não porque ela ter durado muito, porque ela começou a se enrolar demais, eles lá perdidos na ilha e tal. Eu não vou falar sobre a série porque acho que todo mundo conhece Lost. Só que daí chegou o final lá e a gente, tipo, todo mundo que assistia aquilo tava esperando assim um final super enigmático, super louco, assim, de outro mundo, e no final das contas era basicamente todo mundo morto lá, como se fosse um sonho, uma coisa assim. Eu achei aquilo muito sem graça, porque a série ela foi um mistério, um suspense do primeiro episódio até a última temporada. Ok que teve ali os altos e baixos, como a maioria das séries tem, mas ela era muito boa, ela tinha muita coisa bacana. Tá, então teve muita teoria da série que eles colocaram dentro do seriado que não teve resposta. E aquilo foi um pouco chato, foi decepcionante pra quem assistia. Então eu não gostei mesmo, sabe? Foi uma série que eu assisti várias vezes a primeira temporada, assisti a segunda várias vezes, mas a última temporada, a sexta mesmo, assisti só pra colocar um ponto final e ponto acabou. Não teve um episódio daquela temporada que eu tenha assistido assim mais de uma vez. Isso eu não gostei mesmo, tá? Foi a segunda série que pra mim não teve lá um desfecho interessante, foi bem decepcionante aquele final. A terceira série, não que ela teve um final triste, um final assim ruim, mas foi uma série que eu digo que ela é muito injustiçada, que é Puss in Daisies. Puss in Daisies foi uma série de televisão que teve 2 temporadas só. Tá, aí contava a história do Ned. O Ned era um menino, desde pequenininho ele tinha um dom, que era ressuscitar pessoas ou matá-las. Então assim, se uma pessoa estava morta, ele ia lá, colocava o dedo na pessoa, ela sobrevivia. E se ele deixava essa pessoa viva por mais de 1 minuto, outra pessoa morria no lugar. A gente tinha que descobrir quem é. E se essa pessoa que ele ressuscitava ficasse viva, daí no caso, ele não podia encostar nessa pessoa de novo, porque ele ia matá-la para sempre. Tá, aconteceu que o Ned, ele ficou adulto, ele cresceu e tal, e ele abriu uma confeitaria. Fazia bolos maravilhosos, a maioria dos ingredientes que ele usava eram ingredientes que ele ressuscitava. Então ele comprava maçã estragada, morango estragado e fazia eles virarem assim frutas maravilhosas, ele acabava usando aquilo ali. Então um dia que ele meio que estava na rua, agora eu não me lembro mais do primeiro episódio, o que acontece. Aí um investigador viu ele na rua quando ele estava sendo assaltado. Ele foi lá e enfiou o dedo no cara, o cara morreu e enfiou de novo pra ele sobreviver, uma coisa assim. E daí aquele detetive ele viu isso, então ele pensou, pô, vou fazer uma parceria com esse cara. Né, eu vou lá no necrotério com ele, vai ressuscitar a pessoa, a gente daí pode descobrir o que aconteceu com essa pessoa, e daí ele ia ser tipo super detetive, né?
Então ele foi até o Ned e tal, conversou com ele e ele acabou aceitando e os dois ainda ganhavam um dinheirinho sobre isso. Então ele sempre ia lá no necrotério, colocava o dedo no morto, o morto ia lá, ressuscitava por 1 minuto e depois ele ia lá e matava de novo. Era mais ou menos assim. Mas só que, nisso tudo, ele descobriu que o grande amor da vida dele quando ele era pequenininho assim, mas que ele continuou sempre gostando, a Chuck, ela tinha morrido numa viagem que ela estava fazendo de navio. E ele descobriu, e ele foi até lá onde estava sendo o velório dela e ressuscitou. E os dois meio que acabaram se apaixonando muito um pelo outro. Só que daí, o que aconteceu? Os dois estavam apaixonados, só que eles não podiam se tocar. Então daí tinha toda aquele amor entre os dois, né? Que um não podia tocar no outro, porque se ele tocasse nela, ela ia morrer, obviamente. E também a parte da investigação, que eles iam lá, ajudavam a pessoa que tinha morrido para fazer a justiça, para fazer com que a justiça fosse feita. A série ela é ótima, é maravilhosa, só que infelizmente a emissora, a ABC, ela não soube dar uma continuidade para a série e tampouco fez uma publicidade decente para ela. A primeira temporada teve uma audiência muito grande, mas depois da segunda parece que eles não acabaram não dando mais importância, caiu drasticamente. Eles tinham colocado também a série num horário onde séries assim grandes, de grande sucesso estavam passando, então não tinha como uma série que estava começando ir ali e ficar no meio delas, não ia pra frente, obviamente. Não teve um final legal, teve assim, eles extrapolaram um monte de coisa e tipo foi uma coisa muito sem graça. Sabe quando uma série é cancelada e eles não dão um final pra ela? Aconteceu isso. No caso da Chuck, ali quando dela e do Ned, a Chuck, ela tinha duas tias que elas faziam aqueles nados sincronizados. E elas não sabiam que a Chuck estava viva, porque pra elas ia ser um susto muito grande saber que a sobrinha delas, que elas viram no caixão, tinha ressuscitado do nada. Então elas meio que tinham toda uma história particular da Chuck ali, querendo se envolver com as tias dela de algum modo, mas não podia aparecer por causa disso. E daí no fim apareceu ela lá com o Ned na porta da casa das tias, pronto, acabou a série. Foi muito decepcionante também, porque é uma série lúdica e de fantasia que poderia ter tido assim uma caminhada maior e poderia também, quem sabe, fazer um filme da série para dar um final melhor para ela. Pelo menos eu acho, assim, foi uma série muito injustiçada, tem muitos fãs pelo mundo inteiro, que a gente um dia aguarda ansiosamente assim, um filme, quem sabe, deles, né? Agora, o quarto. O quarto é assim, tipo, quase todo mundo que eu conheço não gostou do final. Que é Dexter aqui. Tá, esse aqui foi um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Eu amo Dexter Morgan, tá? E assim, eu amei muito. Eu assistia. Quando eu comecei a assistir a série, já tava na quarta temporada. Eu assisti as 4 temporadas, tipo, no final de semana, porque eu gostei muito da série, tá? Vou falar um pouquinho pra quem não sabe o que é. A série do Dexter é uma série policial, tá bom? A primeira temporada ela foi baseada no livro do Jeff Lindsay chamado Dexter, a Mão Esquerda de Deus. Tá? Só pra lembrar pra vocês. A série de televisão é totalmente diferente da série de livros, tá? A série de televisão é bem melhor do que os livros, tá? Pelo menos eu acho. Tá, o Dexter, ele é um serial killer, só que ele é um serial killer que só mata outros serial killers, tá? Ele desde pequeno, assim, ele tinha vontade de matar. O pai dele, que era policial, que na verdade era pai adotivo, ele perdeu a mãe dele num assassinato, foi bem trágico, ele era muito pequenininho e ficou traumatizado. Então ele meio que matava, assim, sabe, bichinhos, coisas assim. O pai dele percebeu isso, que ele era uma criança muito fria. E o pai dele, como policial, disse assim, você pode matar, mas você pode matar só se essa pessoa também matou outro. Então daí ele ensinou o Dexter a como esconder um corpo, a como matar uma pessoa. Ele ensinou um monte de coisa. E ele foi aprimorando isso. Só que assim, ele tinha uma regra, que era matar só outras pessoas que mataram outras pessoas.
Outra coisa, ele não matava. Tipo, ele não matava uma pessoa que era inocente, não ia matar um policial, nada disso. Então, o que que acontecia? O Dexter, ele resolvia os crimes que a polícia não resolvia. Ele meio que virou um nerd de laboratório da polícia de Miami. Então, como ele estava lá dentro da delegacia, se envolvendo com os policiais, ele sabia com mais facilidade quais seriam as crimes que ele podia matar. Então, daí ele ia atrás dessas pessoas. E ele matava, ele fazia todo um cenário cheio de plástico, assim, pra não deixar nenhum tipo de vestígio. A série é muito boa mesmo. A primeira temporada foi excelente, a segunda foi maravilhosa, a terceira também. Só que daí, obviamente, ela foi desandando. Pra mim, a série meio que começou a ficar fraca na quarta temporada. O Dexter, ele é uma pessoa muito fria. E a única pessoa que ele tinha, assim, que ele gostava mesmo era a irmã dele, a Debbie Morgan, que também era policial. E a Debbie acredita que ele precisava arranjar uma namorada e tal. Então, pra ele ter aquela dupla vida, porque ele meio que levava uma dupla vida, de serial killer e de nerd de laboratório bacaninha, legal. Ele acabou arranjando uma namorada que, assim como ele, era meio destruída, assim, por dentro, ela tinha uns problemas. Ele casou com ela. Só que daí na quarta temporada acontece que ela morre. Tá? Não vou dizer se vocês querem assistir, querem saber como ela morre, pra que ela morre, qual o motivo dela morrer, assistam. Tá? Ela morre. E depois daquilo ali meio pra mim desandou, porque tanto a Debbie quanto a esposa dele, que eu esqueci o nome, eu vou ver na internet e deixo pra vocês aqui. Elas eram assim elas eram tipo o braço esquerdo do Dexter, assim. Ele dizia que era uma pessoa fria, mas com as duas ele não era. Então ele tinha uma certa relação com aquelas duas pessoas ali, que ele gostava muito, ele tinha um zelo, um certo carinho por elas. Então meio que acabou ali. A quinta temporada foi bem ruim, a sexta temporada foi mais ou menos, a sétima foi boa. Então assim, a série depois daquilo ali teve muitos altos e baixos. Daí chegou na última temporada, que Dexter teve 8 temporadas ainda, se estendeu bastante ainda no meu ver. Foi terrivelmente péssima, porque assim, o que aconteceu? Pra série terminar, a polícia teria que descobrir quem era o Dexter. Ele tinha já conseguido passar a perna várias vezes na polícia, mas várias vezes mesmo. Tá? E pra mim, assim, o final, assim, o mais legal que teria pra mim de Dexter seria ele morrer. Tipo, pra você descobrir, assim, dar uma coisa bem louca, ele morrer. Só que não foi isso que aconteceu. O seriado acabou matando pessoas que não precisava e ele acabou virando um lenhador, sozinho lá no nada, e foi totalmente decepcionante. Tipo, ele conseguiu sumir do mapa, então as pessoas acham que ele tinha morrido, agora eu não lembro. Ah, não, ele forjou a própria morte, daí ele virou um lenhador. Foi isso que aconteceu, daí tava lá, acabou com ele lá no meio de um local lá e tal, e acabou assim ele sozinho. A moral da história foi interessante, porque já que ele era um serial killer, ele que se afastava de todo mundo de certo modo, então obviamente o modo como ele levava a vida dele iria levar ele a ter um final solitário. Mas eu acho que seria muito mais emocionante se ele tivesse morrido, sei lá, pelas mãos da própria irmã, ou por um policial lá que ele tivesse certo aprecio, alguma coisa assim, tá? Foi um final bem triste, sabe? Por uma série que foi muito boa por muito tempo e foi bem triste, tá? Do Dexter. Eu vou te falar só um pouquinho da série do livro, tá? A série do livro, eu tenho 4 livros dessa série aqui. Ela é muito boa, tá? E ela é muito diferente da série de televisão. Só pra lembrar, a primeira temporada de Dexter foi baseada em Dexter, Mão Esquerda de Deus. Agora daí, como ela fez sucesso, eles acabaram dando vida a outros personagens que no livro não tem, e etc, etc. Teve personagem que morreu no primeiro livro, que ficou vivo até o final do seriado de televisão. Tá bom? Eu prefiro o Dexter da televisão do que o do livro, tá bom? Porque o do livro ele é 1 zilhão de vezes mais psicopata do que o da televisão.
E o da televisão, ele é meio aquele herói às avessas, assim, tá? Se vocês querem saber a diferença, leiam, porque é uma diferença muito interessante de um de outro, tá bom? E por último, foi a última série que eu assisti, assim, que todo mundo dizia pra mim assistir, e eu não assistia porque eu tinha preguiça, é How I Met Your Mother. Tá, How I Met Your Mother terminou, se eu não me engano, ano passado, e teve 9 temporadas. Deixa eu ver minha cola. 9 temporadas, tá? Eu comecei a assistir ela ano passado, assim, porque todo mundo dizia assim, ai, Luana, assiste, ai, Luana, assiste. Ai, tá, eu vou assistir. Daí eu fui assistir, né? Não, eu gostei da série. A série, ela relata a vida do Ted e os amigos dele. O Ted, ele narra para os filhos dele como ele conheceu a mãe das crianças, no caso. Então, tem os amigos dele, as paqueras dele, tá tudo envolvido ali no meio da vida do Ted. Só que assim, pra mim, ele não foi o personagem mais bacana que tinha ali. O Barney, que era um amigo dele super galinho, que era o mais interessante. A primeira temporada foi muito boa, a segunda também. Só que como toda série que chega a um ponto, alguns seriados, ou quase todos, né? Chega a não ter mais história. E só por causa da audiência, ou por causa de contrato, alguma coisa assim, eles vão levando a série adiante. Foi o caso de How I Met Your Mother, eu acho, porque chegou lá na 7ª temporada, final da 6ª temporada, ela começou a ficar muito ruim. Eu quase não tinha piadas, tinha alguns episódios que eu comecei a não achar mais graça. Assim, puxa, sabe, uma série que começou tão bem e depois vai ficando chato com o tempo, assim, não é legal. Acabei assistindo ela inteira porque todo mundo falava pra mim assistir e tal. Então eu fui lá assistir, fui fiel, tudo. Teve episódio que eu chorei, teve episódio que eu ri pra caramba. Tenho meu personagem favorito, sim, e não nego, tá? Mas chegou a última temporada, eu achei muito ruim. Sabe quando você assiste um seriado só por assistir, você não tem mais prazer de fazer aquilo? É isso. A última temporada focou só no casamento de dois personagens, tá? E eu achei muito ruim, ficou lá aquela história dos dois lá, e o Ted falando como finalmente ele ia conhecer a mãe das crianças e tal, e aquilo tava chato, era sempre aquela coisa lá no lugar onde que eles iam casar e tal, tava me enchendo, teve episódios assim que eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não assisti nem o final. Teve uns quatro episódios da última temporada que eu não assisti o final porque era muito chato. Cara, eu vou apanhar pra caramba. Eu confesso que teve uns 4 ou 5, talvez 5, que eu não assisti tudo. Eu confesso. E chegou no último episódio, eles deram aquela guinada de novela, assim, sabe? Que tipo, a casa todo mundo tem lá, pariu filho, daí teve gente que não podia ter filho, foi assim. Foi assim. Daí aconteceu, assim, tipo, pra dar uma melhoradinha, amorzinho, tipo, o último minuto da série foi bonitinho, tá? A série, ela tinha uma personagem chamada Robin, que foi o primeiro amor do Ted. Já a gente conhece ela, ela faz parte do grupo de amigos dele. No final das contas, ele sempre foi apaixonado por ela, a verdade era essa. Então, ela acabou casando com o Barney, então toda a última temporada foi pelo casamento do Barney e da Robin. Ele pegou e foi atrás dela lá com aquela trombone, eu não lembro o nome, uma coisinha azul. Ele foi lá atrás dela e tal, lá na janela, ela tava com os cachorros dele. Ai, foi bonitinho. A última cena foi bonitinha, tá? Porque daí a Robin acaba casando com o Barney, só que obviamente não dá certo. Eles se separam. E daí os filhos do Ted já, que daí eles já estão no presente, no caso, ele tá contando a história já na parte presente, os filhos dele falam assim, ai, vai lá atrás da tia Robin porque você gosta dela. Ele pegou e foi atrás dela, cara, eu chorei. Tipo assim, aqueles minutinhos finais que fazem a gente chorar, tá? Não vou dizer pra vocês que aqueles minutinhos finais tenham valido a pena a temporada toda, porque eu acredito que não. Eles poderiam ter feito isso diferente.
tá? Mas a temporada toda foi bem chata. Eu acho que eles poderiam ter dado uma atenção melhor, então, pro final do Ted e da Robin. Eu acho, tá? Me desculpe, mas aqui, pra mim, a temporada foi muito chata, tá? Então é isso, gente. Essas foram as 5 séries que eu realmente não gostei de como elas terminaram. Poderiam ter sido melhor do meu ponto de vista. Agora falem pra mim quais séries que vocês assistiram que vocês não gostaram do final. Tá? Eu tenho várias também que eu não gostei do final. Tem uma outra que terminou esse ano, que é Heart of Dixie, que era muito bonitinha. Infelizmente, por falta de audiência, a série teve que ser cancelada, mas eles ainda fizeram uma temporada pra cancelar a série, então teve toda uma história bonitinha, mas eu fiquei triste porque ela acabou. Também teve aquele final de novela onde todo mundo casa, feliz, etc, etc, etc. Eu gosto de umas coisas um pouco mais trágicas, eu confesso, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim, eu vou adorar, tá bom? Visitem o blog, etc, etc. Ó, um beijo pra vocês e até a próxima, tá? Tchau!